Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Se você caiu aqui nesse vídeo aqui, certamente você está interessado a saber quais são as regras para você poder declarar o seu imposto de renda, como faz, o que te torna isento, o que te torna obrigatório, o que você pode lançar e etc. Meu nome é Eduardo, eu sou contador há mais de 10 anos, experiência com imposto de renda de centenas de pessoas todo ano. A gente faz aqui no escritório pelo menos umas 120, 130 declarações anualmente. E hoje, baseado na nossa experiência e baseado nas perguntas que as pessoas fazem todos os anos, nós vamos aqui informar vocês as principais dúvidas que todo mundo tem, e com essas dúvidas, através dessas respostas, vocês também vão tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então acompanhe direitinho no nosso vídeo, porque uma dessas dúvidas pode cair muito bem para você e clarear a sua mente. Primeira pergunta, muito importante, que todo mundo faz: a partir de quanto estou obrigado a declarar o imposto de renda? A Receita Federal, ou a legislação tributária, enfim, ela diz que você tem que declarar o imposto de renda quando você ganha por ano a partir de R$ 28.559,70. Tá? Então, se você pegar esse valor e dividir por 12, vamos lá, dividir por 12, 28.559,70, daria um salário bruto de mais ou menos R$ 2.379 por mês. Então, se você é essa pessoa que ganha mais de R$ 2.379 por mês, ou a partir desse valor, você já está obrigado a fazer o seu imposto de renda. Existem algumas outras regras também, que são rendimentos isentos e não tributáveis. Se você recebeu lá rendimento isento de mais de R$ 40.000, você também está obrigado a informar o imposto de renda. Ou se você tem um patrimônio de bens e direitos, que é casa, carro, sítio, terreno, superior a R$ 300.000, você também tem que declarar o imposto de renda. Então, essas são as principais regras que te tornam obrigados. Se você não está dentro dessa regra, você está isento de fazer o imposto de renda. Pergunta número 2. Vou receber ou pagar na minha declaração? Isso é muito complexo de dizer, porque cada caso é um caso. Tem pessoas que recebem o resíduo de volta e tem pessoas que pagam o resíduo do imposto de renda. Por isso que a declaração ela é chamada de declaração de ajuste anual, porque nós vamos pegar todas aquelas informações que você tem, importar na declaração, no programa gerador da declaração do imposto de renda, e vai ser ajustado ali dentro se você pagou mais do que você deveria ou se você, enfim, pagou menos do que você deveria. Se você pagou mais do que você deveria, então a Receita Federal vai te devolver essa restituição, essa diferença a maior como restituição. Se você pagou menos do que você deveria, você vai pagar o resíduo do imposto de renda lá no final da transmissão da declaração, ok? É claro que alguns lançamentos te ajudam a poder deduzir o imposto dentro da declaração e a você restituir ou pagar o menos possível, que nós vamos falar aqui nas próximas perguntas, que são lançamentos médicos, dependentes e afins, beleza? Então, pergunta número 2 respondida. Pergunta número 3. Quem pode ser meus dependentes, ou quem podem ser meus dependentes? Seus dependentes podem ser seus filhos ou enteados, ou seja, enteado é aquela pessoa que mora com você, que você sustenta, mas não é seu filho de sangue, né? Seus pais, seus avós ou o deficiente incapaz que você tenha tutela ou curatela, né? Pessoa incapaz. E seu cônjuge também pode ser seus dependentes. Então são pessoas desse grau de parentesco, de pai, filhos, cônjuges e etc, ok? É importante ressaltar que se esse cônjuge ele tiver rendimento, tem que analisar se é mais vantagem não fazer a declaração separado. Também nós vamos responder novamente nas próximas perguntas. Pergunta número 3. Número 4. Meu dependente é MEI. Tem algum problema? Tem muitos dependentes ou muitas pessoas que têm aquele CNPJ do MEI e acha que por estar fazendo a declaração anual do MEI prejudica algo no imposto de renda de pessoa física do marido ou da esposa ou etc. Não prejudica em nada, gente. Aquele rendimento que você declara como faturamento do microempreendedor individual na declaração da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Não se mistura com a sua renda pessoal que você tira daquele CNPJ ali que você tem para algum fim comercial, ok? A não ser que você esteja tributando uma prolabore, por exemplo,
pelo MEI, pagando o INSS lá da Prolabore, não é o INSS que está dentro do boleto do MEI, tá? Mas dificilmente uma pessoa que tem MEI recolhe Prolabore porque não tem necessidade, porque sabe que o INSS já está incluso dentro daquele boletinho que você paga 70 e poucos reais por mês. Então, se você é um dependente ou até um declarante que tem MEI, não tem problema nenhum, não influi nada na sua declaração do imposto de renda, ok? Pergunta número 5. Sou MEI, sou obrigado a declarar? Às vezes você tem um CNPJ de MEI, mas você também tem outro vínculo empregatício. Às vezes você trabalha de carteira assinada, ou está enfim, prestador de serviço, pessoa física em outro lugar, ou recebeu algum rendimento que te obrigue a fazer a declaração do imposto de renda. Então, nesse caso, você está obrigado. Mas é claro que existe também a declaração opcional, né, do MEI, que ele declara lá como isento, só para ter uma declaração do imposto de renda. E aí os valores que ele faturou dentro da declaração PJ, que foi comunicado lá como faturamento de 80 mil anual, por exemplo, e um percentual daquele baseado na lei é tirado como lucro distribuído, onde se você é um microempreendedor individual, prestador de serviço, 32% do seu faturamento declarado na declaração do MEI pode ser lançado no seu imposto de renda de pessoa física como rendimento de sócio ou lucro distribuído. Se você é do comércio, 8% do seu faturamento bruto que você declarou lá na declaração do MEI pode ser lançado no seu imposto de renda, como lucro distribuído. Mas é um rendimento totalmente isento e não tributado, tá? Então você tecnicamente não está obrigado, fica a sua vontade, nesse caso específico, fazer a declaração pessoa física. Pergunta número 6. Meu dependente trabalha, posso declarar? Pode, não tem problema nenhum. Porém, quanto mais rendimento você declara na sua declaração, mais imposto você pode pagar ou menor pode ser a sua restituição. Então, se você tem um filho ou uma filha, ou sua esposa, ou seus pais são aposentados e tem rendimento tributável, você tem que declarar em conjunto com a sua renda na sua declaração. E aí é válido fazer esse lançamento para ver qual seria o resultado e tirar esse dependente para também ver qual seria o resultado. Geralmente o resultado sem o dependente é mais benéfico, porque aí não sobrecarrega a tributação da sua declaração. E aí é mais válido você fazer a declaração desse dependente separadamente de você e não colocar ele como dependente na sua declaração, tá? Porque às vezes você pode estar se ajudando e também ajudando ao seu dependente a restituir alguma coisa isoladamente com a declaração dele separada naquele ano. Pergunta número 7. Quais despesas podem me ajudar no imposto de renda? Pergunta muito comum. Despesa médica, tá? Consulta particular, por exemplo, ou a despesa médica do plano de saúde. Só que é importante ressaltar que o plano de saúde ele tem que estar no nome da pessoa física. Se você é um contribuinte que tem um CNPJ e fez o plano PJ para pagar o plano de saúde mais barato, essa despesa de plano de saúde ela não é da sua pessoa física, ela é da sua pessoa jurídica. Aí dessa forma você não pode lançar essa despesa de plano de saúde na sua declaração CPF, tá? Gastos com escola das crianças ou do seu dependente geral, faculdade, pós-graduação, curso técnico reconhecido pelo MEC, também vale para abater no imposto de renda. Curso livre não vale. Se o dependente faz um curso de inglês ou faz um curso livre de qualquer natureza, ele não vale para abatimento do imposto de renda. Tem que ser um curso reconhecido pelo MEC ou pela Secretaria de Educação, como creche, escola, faculdade, pós-graduação e etc. Geralmente quem paga previdência privada, lá no informe de rendimento do banco, sai lá o pagamento de previdência privada, né? VGBL, enfim, também serve para poder abater no seu imposto de renda, ok? Então é despesa médica, educação, previdência privada. São as principais despesas aí que podem te ajudar a deduzir o seu imposto e crescer a sua restituição ou diminuir o seu imposto a pagar. Porque não significa que você tendo essas despesas, que o teu cenário ali no resultado da declaração vai ser positivo. Ele pode continuar sendo negativo, só que porém no menor valor, porque aqueles lançamentos que você fez
com despesas médicas, ele te ajudou a diminuir seu impacto de imposto a pagar, ok? Vamos à próxima pergunta. Pergunta número 8. Sou aposentado e pensionista, estou obrigado a declarar? Tem muita gente que é aposentado e é obrigado a declarar, e tem gente que é aposentado e pensionista, ou seja, o cônjuge faleceu e aí aquela que ganhou uma pensão a mais, né, do INSS, um benefício a mais, então tem duas rendas. Então, geralmente, essas pessoas estão mais sujeitas a declarar. Vale lembrar ou ressaltar que se esse aposentado ou pensionista ele tem, a partir de 65 anos, uma parte desse rendimento ele é isento de tributação. Mas não é só porque uma parte desse rendimento é isento de tributação que o rendimento tributável dele não obrigue ele a fazer a declaração do imposto de renda, ok? Então é importante todo ano baixar o informe de rendimento lá no Meu INSS com a senha do Gov da pessoa, que aí a gente analisa aquele documento e às vezes a pessoa não está nem obrigada a fazer, mas ela tem uma restituição para pegar. Então, para poder receber aquele valor que foi descontado na pensão ou na aposentadoria ou enfim, durante o ano, para ele poder receber aquele valor, ele tem que informar a declaração, ok? Pergunta número 9, então, número 10 agora. Recebo muito Pix, tenho que declarar? É uma polêmica isso, né? Porque tecnicamente você teria que declarar. Na verdade, pela legislação tributária, tudo que nós ganhamos, tudo que entra na nossa conta é um rendimento de pessoa física, um rendimento de autônomo, né? E hoje em dia tem acontecido com muitas pessoas aí que tem maquininha de cartão no CPF, por exemplo, ou que recebe Pix, intimação da Receita Federal para esclarecer sobre esses rendimentos. Principalmente microempreendedores individuais que também têm CNPJ e costuma dividir a maquininha no CPF e no CNPJ, acha que fazendo essa separação vai poder estar aí se desviando, né, da Receita Federal. É pior ainda porque acontece até de desenquadrar o MEI para microempresa e de ter que justificar aqueles PIX ou aqueles rendimentos de CPF. Mas não podemos ser hipócritas, né, e dizer que 99,9% dos brasileiros não declaram que entra na conta do banco lá como valores espontâneos aí no decorrer do ano. Só declara mesmo o que é obrigatório em relação à carteira assinada ou algo do tipo, tá? Pergunta número 11. Sou caminhoneiro agregado, tenho que declarar? A maior parte dos caminhoneiros que não emitem nota fiscal, mas são agregados pelo CPF, tem que declarar o imposto de renda, porque o valor que eles recebem são muito alto. E lá no informe de rendimento deles, 90% desse valor como freteiro, vamos dizer assim, ele é isento de imposto. 10% é tributável. Mas aí nós entramos na questão de que se você recebe mais do que 40 mil reais como rendimentos isentos, você está também obrigado a informar a declaração de imposto de renda. Então, já aconteceu de chegar alguns caminhoneiros para a gente dizendo: poxa, meu CPF está bloqueado e a maior parte do meu rendimento pela legislação é isento e a Receita Federal está me cobrando o imposto de renda. Aí nós informamos a pessoa: sim, porque o seu rendimento isento foi tipo 80 mil reais e o rendimento tributável foi 15, 95 mil reais no total. Só que pelo fato de você ter superado o valor de 40 mil reais nos rendimentos isentos, você é obrigado também a informar a declaração. Tá? Então você que é caminhoneiro ou tem algum parente, passe essa informação ou passe esse vídeo que vai ser de muito valia para essa pessoa. Principalmente porque esse pessoal não tem muito tempo, né? Vive trabalhando, acaba deixando para a última hora e às vezes tem 1, 2, 3 anos seguidos de declaração para fazer aí, tá tudo cobrando lá na Receita Federal, o CPF tá bloqueado e aí é a hora da gente poder fazer aquela faxina e manter ele sempre regular todo ano com a nossa assessoria, ok? Pergunta número 12. Sou profissional da saúde. Como declarar? Estou obrigado? O profissional da saúde, ele tem uma contabilidade à parte, né? Eu deveria ter. Mas, por exemplo, fisioterapeuta, médico, dentista, fonoaudiólogo, enfim, que tem pacientes a domicílio, home care, e aí esses pacientes ou esses clientes acabam pedindo o recibo, né, no CPF do profissional para poder declarar no imposto de renda. Então existe o livro caixa desse profissional que deve ser feito, deve ser recolhido carnê-leão e ajustado essas informações no imposto de renda para poder comunicar, porque o seu paciente ele vai informar o seu CPF lá na declaração dele que ele te pagou aquele valor. Então automaticamente você tem que repetir
essa informação na sua declaração também, tá? Então existe uma contabilidade mensal para esses profissionais da saúde, só que a maioria deles também, de repente pelo estilo de trabalho, deixa para poder declarar tudo isso de uma vez só no ano. Então leva para o contador aquele bolo de recibo, aquelas anotações, aquela quantidade de volume de CPFs e valores, e a gente faz o preenchimento de janeiro a dezembro lá do livro caixa, cobra um valor diferenciado dessa pessoa, que às vezes não é o mesmo valor de uma declaração mais comum, vamos dizer assim, mas resolve o problema e deixa ele quite com o fisco, ok? Tá. Pergunta número 13. CPF pendente de regularização pode ser imposto de renda? Falamos sobre isso aqui, né? Que se você não entrega a declaração do imposto de renda, fica pendente lá de apresentação no sistema da Receita Federal e chega uma hora que a Receita Federal, para chamar a sua atenção, ela bloqueia o seu CPF ou deixa o seu CPF suspenso. E aí a pessoa acaba procurando um contador para saber por que o CPF está suspenso. Quando o contador ele entra lá no ambiente virtual da Receita Federal, ele verifica que está cobrando imposto de renda 2023, 2022, 2021, e aí a gente tem que fazer essas declarações em até 48 horas. O CPF desse contribuinte está liberado, e às vezes ele tem até valores a receber e não sabia. Por mais que tenha multa, às vezes essa multa ela é compensada no crédito que ele tem de restituição e ele ainda recebe uma diferença. E pode, claro, acontecer os casos de que ele não recebe nada, paga a multa e ainda paga imposto de renda. Mas, é como nós falamos, cada caso é um caso, ok? Número 14. Quais documentos preciso ter para declarar? Isso vai de cada perfil, tá? Mas, geralmente é o informe de rendimento, do emprego que você trabalha e o informe de rendimento do banco também, da sua conta corrente, também as declarações da escola, dizendo qual foi o valor total que você pagou de escola para os seus dependentes, aquele informe que você pega também no portal da sua faculdade para mostrar qual é o valor total que você pagou de faculdade durante o ano, as notas fiscais ou recibos de despesas médicas que você juntou durante o ano. Então esse é o tipo de documentação. Eu até trouxe para vocês aqui um modelo de informe de rendimento, porque a maioria das pessoas não sabem. Isso aqui é um informe de rendimento, onde a empresa que você trabalha de carteira assinada, ela vai te entregar todo ano, no início de ano, esse papel aqui, tá? E aqui do lado esquerdo vem dizendo qual foi o seu rendimento anual. Se aqui tiver mais do que 28.559, que no caso é na linha 1, total de rendimentos, você está obrigado a fazer a declaração, tá? E se aqui embaixo, no rendimentos isentos não tributáveis, for superior a R$40 mil, que é no caso, por exemplo, do transportador caminhoneiro freteiro, ele também está obrigado a fazer a declaração. Mas existem casos que, baseado nos valores tributáveis ou isentos, você não está obrigado a fazer a declaração, só que se você reparar na linha número 5, imposto sobre a renda retido na fonte, se você tiver ali R$400, R$500 de imposto de renda retido na fonte, mesmo que você não esteja obrigado a declarar, é legal você fazer a declaração para você resgatar esse valor que está retido na fonte. Por exemplo, essa semana eu peguei o caso de um cliente que estava fazendo serviço e ele tinha R$300 para receber retido na fonte de uma previdência privada que ele recebeu, e aí eu vou fazer a declaração dele para ajudar ele a receber esses R$300 aí, né? Pra gente não custa nada, ele já estava fazendo um outro serviço com a gente, e como a gente é sempre interessado em ajudar o cliente, a gente oferecer gratuitamente esse preenchimento da declaração, tá? Porque a pessoa já estava gastando conosco, então é uma forma de nós ajudarmos ela a receber algo e poder se ressarcir também da despesa que estava tendo, ok? Então esse é o informe de rendimento que a empresa vai te entregar se você trabalha de carteira assinada ou se você é agregado CPF em alguma transportadora, ou lá no site do Meu INSS, se você é aposentado e pensionista, você também vai pegar esse informe de rendimento. Ou se você é professor do estado ou tem algum funcionário público, lá no portal onde você trabalha, que você tem um usuário e senha, você vai pegar esse informe de rendimento. Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, ok? Vamos à pergunta
Número 15. Sou investidor, sou obrigado a declarar? Com certeza. Tem muita gente suspendendo o CPF porque faz operação day trade, faz ali pequenos investimentos até sem muita significância, porém é obrigado a informar a declaração do imposto de renda, mesmo que não dê nada a pagar, mesmo que seja até uma declaração totalmente zerada, mas é obrigado a informar a declaração do imposto de renda. Tá? Isso é uma regra da Receita Federal, que se você fez operações day trade ou não, dependendo de alguns outros investimentos aí, fundo imobiliário, enfim, é sempre interessante você estar fazendo a declaração para não suspender o seu CPF. Tá? Vamos à pergunta número 16. Se der a pagar, como posso pagar esse imposto de renda? Então, voltando à situação que a pessoa preencheu certinho com tudo que tem direito e deu lá, sei lá, R$1.000 a pagar. Geralmente, na declaração do imposto de renda, você pode parcelar, seja no boleto ou no débito automático, em até 8 prestações o saldo que deu a pagar. Tá? Então, deu R$800, vou dividir em 8 boletos de R$100. Ou você pode colocar no débito automático também. Mas para aquelas pessoas que deram muito dinheiro a pagar, tipo 5, 6, 7 mil reais, que tem uma renda muito alta e não quer parcelar isso em 8 vezes, quer parcelar em mais vezes, existe uma negociação especial que é feita na Receita Federal, onde você pode parcelar em até 20, 30 vezes, 40 vezes aquele saldo devedor do imposto de renda. Aí fica aí uma parcela de R$100 por mês, enfim, bem suave para o seu bolso. A gente só orienta a pessoa de repente não fazer assim todo ano, porque você parcela aí, imagine, 60 vezes de R$100. E aí daqui nos 5 anos você parcela as outras dívidas da mesma forma. Então você está com uma dívida aí de 5 anos de R$500 por mês, porque são 5 negociações diferentes de cada ano, ok? Número 17. Se der a receber, como vou receber minha restituição? Lá no programa do Imposto de Renda tem a opção hoje de você receber por Pix. O Pix, eles direcionam para a chave do CNPJ exclusivamente. Então você tem que ter a chave Pix, CPF. Então você tem que ter a chave Pix, CPF cadastrado em alguma conta bancária, mas também você pode colocar o banco, convencionalmente, o banco, agência e conta para receber. E aí a Receita Federal, acho que ela tem, se eu não me engano, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acho que são 8 lotes de restituição. E aí você, até o final do ano, você recebe aí, baseado no calendário da Receita Federal, né, todo final de mês, todo dia 30, eles pagam o imposto de renda. Quanto mais cedo você fizer a sua declaração, você vai receber. Quanto mais tarde você fizer, você vai receber lá no último lote. Aqui, por exemplo, eu faço a minha declaração já no mês de março, né, para poder ser um dos primeiros a receber, e sempre recebo no segundo lote do dia 30 de junho, porque o primeiro lote, a preferência são para aposentados, pensionistas e portadores de moléstia grave. Então, dificilmente eu recebo ali no dia 31 de maio, mas eu recebo lá no dia 30 de junho. Para mim tá de bom tamanho. Comunique em março, abril, maio, junho, espero 3 meses aí, todo dia 30 de junho tem um dinheirinho caindo na minha conta. Então, quanto mais cedo você fizer, melhor. Tem gente que protela lá até o final do prazo da declaração e aí vai receber lá no final do ano, né? Não tem jeito. Quais os benefícios de declarar o imposto de renda? O benefício é que, se você estiver obrigado a fazer, você vai evitar pagar uma multa. E também você tem um comprovante de renda para, de repente, você quer comprar um imóvel financiado pela Caixa, quer comprovar renda em algum lugar, você tem a declaração do imposto de renda lá direitinho, para você atualizar sua conta no banco, solicitar uma margem de empréstimo, uma margem de cartão de crédito. Você tem o seu imposto de renda comunicado direitinho. Esses são dos benefícios de você fazer. E fora que às vezes você tem o valor a receber e não sabe. Você fica fixando aí na palavra imposto de renda. Não vou fazer porque eu vou pagar, e às vezes você tem a receber e não sabe. E aí você vai adiando esse momento, passa do prazo, aí acarreta nessa questão de bloquear o teu CPF e etc. E aí você vai pagar a multa. E qual é o valor da multa pela falta de entrega? A multa mínima é R$165. Esse é o valor mínimo. Ela pode aumentar de acordo com a sua renda bruta. Então, por exemplo, eu tive um cliente aqui que fez a declaração atrasada e o rendimento bruto dele foi 60 mil no ano. A Receita Federal, ela deu R$250 para ele pagar de multa. Não foi 160, porque ele tirou uma porcentagem em cima do rendimento bruto.
Então imagina se você recebe aí 100, 200 mil por ano, ganha um salário aí de 10, 20 mil reais por mês. Imagina o seu imposto a pagar vai ser aí, sei lá, 500 mil reais a sua multa. Então não vale a pena você arriscar. E para quem ganha pouco, 165 reais também faz diferença, porque você já tem que pagar o contador para fazer a declaração. Aí você vai pagar mais a multa, então você tem que pensar muito bem a ficar adiando e deixar passar do prazo, tá? A comunicação da sua declaração. Pergunta número 20 e a última pergunta. Qual é o prazo para a entrega da declaração? O prazo geralmente é do dia 15 de março ao dia 31 de maio. Então, gente, vocês têm 78 dias para poder fazer a sua declaração, se informar, correr atrás. Tá? Já foi explicado aqui que quanto mais cedo você faz, você recebe, se você tem restituição, ou você também se programa para poder pagar parcelado os seus débitos, né, de imposto a pagar, e você evita multa de atraso de entrega de declaração. Tá? Então, de 15 de março ao dia 31 de maio, 15 do 3 a 31 do 5, você tem que fazer a sua declaração até essa data. Se você fizer depois, você vai ser penalizado. Tem gente que não tem jeito, recebe a mensagem do contador. Aqui nós temos uma base de dados, né, com todos os nossos clientes que todo ano faz declaração com a gente. Então o nosso WhatsApp manda mensagem para todo mundo sobre a declaração, o prazo e tudo mais. Alguns gostam de providenciar mais suas pendências e vêm já fazer nos primeiros meses, março, abril no máximo. Tem gente que deixa lá para a última semana de maio e esquece de vir fazer e acaba sendo penalizada. Mas está aqui todas as nossas orientações. Espero que essas 20 perguntas mais feitas pelas pessoas tenham clareado a sua mente, tirado a sua dúvida. Se você quiser a nossa assessoria para fazer a sua declaração de imposto de renda, o link do nosso WhatsApp está aqui do nosso escritório. Nós estamos à disposição, porque aqui o serviço é de qualidade, nós somos parceiros, tá? E a gente cavuca mesmo a sua vida, a sua situação, para poder te ajudar a fazer a sua declaração e poder você estar aí o mais beneficiado possível. Não fazemos milagre, mas fazemos o certo. E nós fazemos imposto de renda para qualquer lugar do Brasil. Não é só porque você mora no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, que nós não conseguimos fazer. Hoje tudo é online. Nós recebemos a sua documentação por e-mail, conversamos com você pelo WhatsApp. E se depender da gente, você sempre vai ter um relacionamento conosco, nem que seja uma vez ao ano, para fazer a declaração. Aqui nós temos clientes que fazem declaração com a gente há praticamente 10 anos, todo ano. Eu tenho um cliente que a esposa dele vinha fazer a declaração dele e eu nunca vi ele na minha vida, porque ele sempre trabalhou em outro estado, embarcado, foi morar fora do Brasil, a esposa ficou com os filhos aqui e ele sempre fazia a declaração dele comigo e me mandava por e-mail, pelo WhatsApp, ou a esposa dele vinha até o meu escritório fazer, e por acaso esse ano eu conheci ele. Ele falou para mim: eu sou fulano, fazer declaração com você. Falei: caramba, primeira vez que eu tô te conhecendo, rapaz, muito prazer. E já tinha tipo uns 6, 7 anos que eu fazia pra ele direto e eu nunca vi a cara dele. Então, para você ver que funciona, quando o trabalho é sério, assessoria de qualidade, e nós estamos aqui para ser parceiro do nosso cliente e ajudar o nosso cliente, ok? Fiquem com Deus, sigam-nos nas redes sociais, também o link do Instagram tá aqui, no nosso blog também tá aqui, sobre as principais perguntas, e fiquem com Deus, até a próxima, aguardo vocês aí na declaração do imposto de renda.